Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nesse momento, Senhor Jesus, que nós nos encontramos aqui, Senhor, mais uma vez para aprendermos, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Eu venho te pedir perdão, Senhor Jesus, pelos meus pecados, Senhor Jesus. Venho te pedir, Senhor Jesus, permissão, Senhor Jesus, para estar aqui, Senhor, te pedindo, Senhor Jesus, abra, Senhor, nossos ouvidos, Senhor Jesus, para que nós possamos, Senhor, ter o entendimento da Tua palavra, Senhor. Deus usa, Senhor, nosso pastor, Senhor, para falar com cada um de nós, Senhor, que estamos aqui, Senhor Jesus, com sede, Senhor Jesus, de conhecer mais e mais de Ti, Senhor Jesus. Deus abençoa, Senhor Jesus, a cada um que está nessa live, Senhor, que nós possamos sair daqui, Senhor, regozijamos, Senhor, no teu nome, Senhor Jesus. Tudo isso eu te peço e te agradeço, Senhor Jesus, por essa oportunidade de nós podermos aprender mais de ti, Senhor. Muito obrigada, Senhor, para todo sempre. Amém. Carta à igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de dois gumes. Nós sabemos que o anjo da igreja é a direção da igreja, era aqueles que estavam na liderança da igreja. Nós vimos isso quando nós começamos essa série de estudos. E algo que chama atenção nesse verso inicial é a espada aguda de dois gumes. O Senhor usa essa linguagem de espada aguda de dois gumes porque, como dito anteriormente, aquela época estavam sob o domínio do Império Romano. E um dos símbolos do Império era uma espada. E o que o Senhor estava tentando dizer, e quem estava falando ali, quem tinha o poder de falar, e quem tinha o real poder, não era o Império, era ele, o Senhor. Era o próprio Senhor que tinha esse poder. Então, essa alusão a essa espada é a espada do poder verdadeiro que só o nosso Senhor tem. E somente ele detinha esse poder. Por isso ele diz: Isto diz aquele que tem a espada aguda de dois gumes. Continuando a leitura: Sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Mas retens o meu nome e não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Queridos, Pérgamo, diferente das outras duas cidades que nós já estudamos, não era uma cidade costeira, né? Não era uma cidade portuária, era uma cidade que ficava sobre uma pequena montanha. E começa daí a diferença de Pérgamo para as outras igrejas. Ela tinha a mesma importância, acho que era mais importante do que as outras igrejas que nós já vimos até aqui, porque Pérgamo foi a capital do Império na Ásia. Ou seja, o Império Roma disse: não, vamos colocar ali em Pérgamo a nossa capital, a nossa representatividade naquela região. Então, Pérgamo tinha uma importância muito grande. Pérgamo era um centro de cultura e um centro de adoração. Nós vimos que Éfeso também era um centro de adoração. No entanto, o principal culto em Éfeso, naquela época, era uma deusa chamada Diana. Já em Pérgamo, o culto era quase todo ao panteão completo greco-romano. Então, para vocês imaginarem como funcionava. Pérgamo tinha templos de adoração aos imperadores vivos e aos mortos. Pérgamo tinha um templo de adoração a Zeus, considerado o deus dos deuses, e tinha templos de adoração a diversos outros deuses. A história registra que todo final do dia, começo da noite, em Pérgamo, os templos queimavam quantidade enorme de essências que eram oferecidas a esses deuses. Então, Pérgamo, diferente da... Estou confundido aqui com as lendas do panteão. Pérgamo, diferente de Éfeso, não tinha uma adoração a uma deusa, eram a diversos deuses, a muitos deuses. Entre esses deuses, tinha um deus que se destacava,
que era o deus Esculápio, né? E é interessante isso, queridos, porque isso chegou até os dias de hoje. Não a adoração desse deus, mas a representatividade desse deus para aquela sociedade da época. Esculápio era tido como o deus da cura. Era o deus que era responsável por curar. Existia uma mistura muito grande entre o místico e a ciência. Então, ele era considerado o deus da medicina. E qual era o símbolo desse deus? Eu não sei se tem entre vocês aqui alguém que é da área de medicina que logo vai saber do que eu estou falando. Toda vez que você chegar em uma clínica, você chegar em um hospital, você vai observar os profissionais de jaleco, e o símbolo da medicina é uma serpentezinha enrolada. Esse era o símbolo desse Deus. E isso se perpetuou até hoje. Acredito que alguns, inclusive, usem esse símbolo sem compreender o real significado dele. Mas isso chegou até os dias de hoje. No nosso conselho de medicina, nos conselhos de medicina, você vai encontrar este símbolo. Então, dentre os muitos deuses que eram adorados naquela cidade, um deles era esse. E isso fez com que Pérgamo se destacasse no mundo todo. Porque como era o centro da medicina, onde esse deus teoricamente atuava, pessoas do mundo todo iam para essa cidade para se tratar. E assim como os grandes hospitais hoje, eles têm suas filiais, de Pérgamo saiu também diversas filiais dessa seita, digamos assim, que utilizava esse conceito de Deus e medicina para realizar a cura. A tradição diz que de Pérgamo saíram mais de 200 profissionais, era a maior escola de medicina da época no mundo. Então era uma cidade que se destacava bastante pela adoração aos deuses pagãos e também pela medicina. Mas por que será que o nosso Senhor Jesus diz assim: sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E nós devemos nos ater para esse termo, trono de Satanás. Porque quando nós falamos em trono, nós logo associamos o trono a um rei. E quando nós falamos de reino, nós também associamos súditos. Então isso é muito sério. Isso só vem testificar de que ele reina neste mundo. O Senhor Jesus continua: mas retens o meu nome e não negaste a minha fé. Mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Novamente o Senhor vem falar sobre a habitação de Satanás. Quando o Senhor fala sobre a habitação de Satanás, não era que Satanás morava em Pérgamo. O que o Senhor está dizendo é que lá se instalou um sistema e esse sistema foi para o resto do mundo. Então era esse sistema onde morava Satanás, onde residia Satanás, onde era o reino de Satanás. É esse sistema ao qual o Senhor está se referindo. E que sistema era esse, pregador? O sistema de adoração, de prostituição, de adoração a falsos deuses, a falsos profetas. Esse era o sistema. Esse é o reino de Satanás. E isso era muito evidente em Pérgamo. Por isso o Senhor chama aquele local de residência de Satanás, de casa de Satanás, né? De habitação de Satanás. E o Senhor começa fazendo um elogio a essa igreja. E essa igreja resistiu ao ponto de um de seus servos morrerem. O Senhor identifica esse servo como Antipas. E eu vou falar para vocês assim a crueldade que era feita com os seguidores do nosso Senhor Jesus naquela época. A Bíblia não relata a história de Antipas. A tradição conta a história de Antipas e ela vai dizer que Antipas ele se negou a dizer que o imperador era o seu senhor. E pasmem, queridos, o império era tão grande e tão poderoso que ele não exigia que você de imediato adorasse o imperador e os seus deuses. Mas uma vez por ano, você tinha que render culto ao imperador. Você tinha que dizer que o imperador era o seu senhor.
e depois você ia adorar o Deus que você quisesse. Então, naquela época existia uma perseguição muito grande com os judeus e com os cristãos. Os judeus pela a conservação, a preservação da lei. O judeu não trabalhava no sábado. Como é que você tem alguém que está sobre você e que se nega a trabalhar no sábado? Como é que você tem outros seguidores de Jesus que dizem que o imperador não é o seu senhor? Então eles mataram Antipas, mas mataram Antipas de uma forma muito cruel. A tradição conta que Antipas foi colocado dentro de um touro de metal, possivelmente um touro de bronze. Eles fizeram uma escultura, tipo aquela escultura que tem lá na Bolsa de Valores em Nova York, e quiseram fazer a mesma escultura aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. Pois é, um touro daquele, um touro grande. Só que esse touro tinha uma abertura, que simbolizava o ventre dele, e eles colocaram Antipas dentro desse touro e depois colocaram fogo, colocaram esse touro no fogo. Então, Antipas morreu asfixiado e queimado. Por isso o Senhor faz essa referência a Antipas nesse texto, de que a igreja, embora tivesse sob o domínio do império, sendo obrigada a adorar o imperador, convivendo com adoração a deuses pagãos, mesmo assim ela resistia a ponto de um de seus membros padecer, sofrer com a morte, mas não negou ao Senhor Jesus. Vamos ao verso 14, que assim nos diz: entretanto, ou seja, o Senhor fez ali o elogio àquela igreja, né? Diz que a igreja retinha o nome do Senhor e não tinha negado a fé, a ponto de alguém perder a vida, mas o Senhor vem agora e faz advertência. Lembrando que somente até agora o nosso estudo, Esmirna foi que não sofreu advertência, Éfeso sofreu, e o Senhor faz agora essa advertência a essa igreja, dizendo: entretanto, algumas coisas tenho contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços dos filhos de Israel, introduzindo-os a comerem das coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. Vocês lembram que eu falei no começo, quem está conosco desde o começo, de que nós iríamos estudar somente até as cartas, e após as cartas nós iríamos voltar ao estudo da Bíblia, para, em um segundo momento, voltar a estudar Apocalipse? E a razão para isso é porque a compreensão de Apocalipse, após as cartas, e mesmo durante as cartas, só se dá se você tiver lido toda a palavra de Deus. Não é à toa que Apocalipse é o último livro. Não tem como você começar a ler a Bíblia pelo Apocalipse. Nós estamos trazendo esse estudo a respeito das cartas porque foram cartas às igrejas. E essas cartas, queridos, elas são para aquele tempo e são para agora. E principalmente essa carta à igreja de Pérgamo, como já já nós vamos ver. Então o Senhor traz esse alerta dizendo que existia naquela igreja os que seguem a doutrina de Balaão. Mas quem é Balaão? Então nós vamos lá para o livro de Números, né? Na época em que o povo estava saindo do Egito, e lá nós vamos encontrar uma história que cita esse nome de Balaão. Muita gente conhece ou já ouviu falar sobre Balaão, porque teve um episódio muito interessante, que é o episódio da jumenta de Balaão falar, do Senhor ter feito a jumenta de Balaão falar. Balaão era um profeta que profetizava por dinheiro. Olha que coisa interessante para a gente fazer uma aplicação sobre os dias de hoje, que vamos fazer já já. E Balaão recebeu o dinheiro para poder amaldiçoar o povo de Deus que iria passar por ali. Mas, ao invés de fazer isso, Balaão não amaldiçoou, Balaão abençoou. No entanto, como ele era um profeta que vivia por isso aqui, né, ele chegou para aqueles que haviam pedido a ele para amaldiçoar aquele povo, né, principalmente Balaque, e disse o seguinte: olha, gente, eu não vou conseguir amaldiçoar esse povo, porque o que Deus abençoa, eu não posso amaldiçoar. Mas tem uma maneira de vocês vencerem esse povo. Qual é a maneira que vocês têm de vencer esse povo? Porque o que Balaque queria era que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel, o povo se enfraquecesse e eles pudessem combater o povo com armas.
Então Balaão chega para Balaque e diz: a maneira que tem, já que eu não pude amaldiçoá-los, é vocês de forma muito sorrateira, disfarçadamente, vocês começarem a introduzirem, colocarem no meio daquele povo as vossas moças. E junto com as vossas moças, vocês vão começar a introduzir um pouco da cultura, da adoração. Essa é a melhor maneira de vocês enfraquecerem esse povo. Não tem outra. Então, quando o Senhor Jesus fala sobre doutrina de Balaão, ele está falando sobre isso. Será que nós temos alguma semelhança com os tempos de hoje? Já já a gente vai falar sobre isso após o estudo do que está registrado. Então, esse Balaão citado aqui é aquele lá de Números, né? E logo a gente vai fazer aqui um estudo sobre Números. E ele diz, ó, Balaão ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel. Então o Senhor já começa advertindo aquela igreja de Pérgamo, dizendo que tinha no meio daquela igreja alguns aplicando a doutrina de Balaão. Em seguida o Senhor diz, assim tens também alguns, e é interessante a gente destacar, né? O Senhor diz assim, não é toda a igreja, são alguns, é uma parte da igreja, não é todo mundo. E de igual modo seguem a doutrina dos nicolaítas. E nós já ouvimos também falar sobre nicolaítas aqui do nosso estudo. Foi falado na carta à primeira igreja, na carta a Éfeso, quando o Senhor disse que uma das bondades daquela igreja é que aquela igreja aborrecia os nicolaítas, a doutrina deles, e o Senhor também aborrecia. Em algumas traduções você vai encontrar o termo odiava. E é interessante utilizar esse termo porque eu acho que é o mais correto. O Deus de amor que nós pregamos, ele também odeia, e ele odiava a doutrina dos nicolaítas, e ele faz um elogio a Éfeso, porque Éfeso também odiava aquela doutrina. A ira do Senhor, ela é uma ira justa, ela é diferente da nossa, completamente diferente da nossa. Não é à toa que a ira do Pai vai sobre o próprio Filho, e é uma ira de quê? De justiça. É uma ira justa. Aquele cálice que o nosso Senhor diz assim, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, estava cheio de quê, queridos? Eu acho que essa é uma pergunta que deveria ecoar em toda igreja, em toda escola bíblica, deveriam fazer essa pergunta. O que é que estava dentro daquele cálice que o Senhor diz assim, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas antes seja feita a tua vontade e não a minha. Aquele cálice estava cheio, cheio, cheio da ira de Deus. A ira de Deus era para vir sobre nós, mas foi sobre o nosso Redentor. Então o Senhor faz um elogio à igreja em Éfeso por não aceitar os nicolaítas, e aqui já em Pérgamo, o Senhor faz um alerta. Assim tens também alguns que de igual modo seguem a doutrina dos nicolaítas. Então, aquela mesma igreja que teve um de seus membros mortos por não negar ao Senhor, por não chegar e dizer que César era o seu Senhor, mas sim Jesus Cristo era o seu Senhor, era a mesma igreja que estava aceitando no meio delas pessoas com doutrina de Balaão e doutrina de Nicolaítas. E o que é interessante é que em Éfeso a palavra usada não é doutrina de Nicolaítas, é obras. Ou seja, é algo muito mais isolado. Quando você fala doutrina, é ensino. Eram pessoas ensinando dentro da igreja de que a graça do Senhor era sobre tudo, ou seja, que a igreja não teria mais preocupação em pecar, que poderia se pecar à vontade. Mas como pode isso? Dois ensinos dentro da mesma igreja. Mas era o que estava acontecendo. Uma parte da igreja era fiel ao nosso Senhor e a outra parte estava cedendo a enganos e doutrinas vãs. Assim era a igreja em Pérgamo. Continuando a leitura. Arrepende-te, verso 16, pois, ou senão virei a ti em breve, e contra eles batalharei com a espada da minha boca.
o Senhor chama ao arrependimento, o Senhor faz advertência e o Senhor chama ao arrependimento. Eu já falei aqui para vocês e vou repetir pela segunda vez que um dos livros que eu mais gosto da Bíblia é o livro de Jonas, porque usa um termo maravilhoso que diz assim: e veio a Jonas pela segunda vez a palavra do Senhor, né? Ou seja, o Senhor está sempre dando essa oportunidade. Ele está sempre chamando cada um de vocês que estão aqui e falando com vocês pela segunda, terceira, quarta, quinta vez. E o Senhor está sempre trazendo na sua mensagem uma esperança, uma promessa, mas também um aviso. E aí o Senhor diz: arrepende-te, pois, ou senão virei a ti em breve, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. E alguém pode chegar e dizer assim: pregador, então para quem estava fiel ao Senhor não tinha nenhum problema. É claro que tinha. Sim, tinha um problema. Porque essa igreja, aqueles que não participavam dessas doutrinas de Balaão e dos nicolaítas, eles aceitavam, eles eram coniventes, eles permitiam que aquilo acontecia, por mais que alguns membros não praticassem, mas eles permitiam que aquilo acontecesse no seio da igreja. A igreja não era dividida, as doutrinas é que eram diferentes. E o Senhor, queridos, ele quer uma noiva pura. A palavra dele diz que essa noiva, ela não pode ter mácula. A noiva do Senhor é a igreja. E uma das traduções para o nome de Pérgamo é justamente junção, união, casamento. Então o Senhor não poderia deixar aquela cidade com esse nome, e que também era uma de suas noivas, ser contaminadas. Ele não poderia deixar, ele tinha que avisar o que ia acontecer se eles não mudassem aquele caminho. Continua a leitura. Quando ele diz assim: e contra eles batalharei com a espada da minha boca. No nosso primeiro encontro, eu disse que o Apocalipse era utilizado no passado para meter medo nas pessoas, porque as pessoas não estudavam, não buscavam, e aí qualquer palavra que fosse dita por um pregador, por uma pregadora, era de assustar, né? Então, a espada da minha boca, queridos, muitas pessoas dizem: é a pregação a qual o Senhor está falando. Não, não é. Não é a pregação. A espada da minha boca é aquele dia. É o dia do Senhor. É o dia do julgamento. É o dia em que o justo juiz irá proferir a sua sentença. A espada da boca do Senhor é isso. É a sua justiça. Continua o verso 17: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido. Quem é o nosso maná? Nós vemos lá em João 6 que as pessoas estavam falando sobre o maná que Moisés deu aos seus antepassados quando o povo saiu do Egito. E o nosso Senhor Jesus, ele disse assim: aquele maná que foi dado, ele foi importante, mas o maná verdadeiro é aquele que alimenta o mundo. E quem é esse maná verdadeiro? O Senhor Jesus disse que ele é o pão da vida. Ele é o maná verdadeiro. Ele é o pão que alimenta o mundo. É o próprio Senhor. Ele é o maná escondido. Ele é o maná verdadeiro. O maná de Moisés foi importante, mas ele é o verdadeiro. E aí vem as promessas. Ao que vencer, darei do maná escondido. Lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Nós vimos que o Senhor irá batalhar com a espada da boca dele, que é o julgamento. Quando ele fala aqui sobre pedra e uma pedra da cor branca, o Senhor sempre usou figuras de época para poder melhor se comunicar. E naquele período, uma pedra branca era o símbolo, era utilizado
para quem ganhava a liberdade, quem já tinha sido escravo, se colocava uma pedrinha branca com o nome daquela pessoa, e aquela pessoa era uma pessoa livre, quando senão nos julgamentos da época, quando a pessoa era inocentada, ela recebia também aquela pedra branca, que é como se fosse um comprovante da sua inocência, de que ela havia passado por um julgamento e ela havia sido tida como inocente. E o Senhor usa dessa figura para falar àquela igreja, dizendo a ela que se ela não mudasse, o Senhor iria, no dia do seu juízo, ter com ela, batalhar contra ela, mas que se ela perseverasse, se ela vencesse, ela teria o maná escondido, ela teria a pedra branca. É como se eu dissesse assim: hoje vocês permitem que isso está acontecendo no meio de vocês, mas se vocês mudarem nesse julgamento, eu vou tê-los como inocente. E vocês terão um novo nome, irão comprovar que vocês mudaram e que vocês são inocentes. Olha que coisa maravilhosa. Quem é que pode chegar e dizer que esse livro mete medo diante de uma promessa tão magnífica quanto essa, diante de uma esperança tão grande, do próprio Senhor Jesus falando a seu servo João, ao apóstolo o mais amado, para transmitir essa mensagem? E das cartas estudadas até agora, acredito que esta carta seja a que mais tenha aparência com os nossos tempos, seja a que mais se parece com os nossos tempos. Agora a gente vai deixar de lado o estudo da igreja em Pérgamo e fazer a aplicação desse estudo aos tempos de hoje. Nós vamos trazer o que nós lemos, o que o Senhor falou a respeito da igreja naquela época, para aquela época, e trazer para o que nós temos hoje. Eu acho que se o Senhor fosse reescrever essa carta, seria para a igreja de 2022. Eu acho que não seria só para um local. Eu acho que Pérgamo poderia ser uma nação, poderia ser um continente, poderia ser, sei lá. Porque com tristeza que nós falamos que essa, hoje, é a realidade da igreja. É a realidade da igreja do Senhor, essa igreja que professa o nosso Senhor Jesus como o nosso único Senhor e Salvador. Mas é essa mesma igreja que deixa outras doutrinas entrarem dentro dela. E doutrinas perigosas, porque os conselhos dados por Balaão a Balaque levaram Israel à ruína. Levaram à morte de muitos. E olha quantas pessoas estão morrendo hoje de forma espiritual dentro da igreja, porque as igrejas estão abrindo as portas para diversas outras doutrinas que não são vindas do Senhor. Porque ele mesmo disse que se pregassem outras doutrinas, fora essa que já estão registradas, que essas doutrinas eram anátemas, eram malditas. E a realidade da igreja hoje, com tristeza a gente fala isso, é essa. É essa a realidade da igreja. Balaão era um profeta que o Deus dele era Mamon. Quantos e quantos Balaãos estão dentro das nossas igrejas? Eu já me considero um senhor pela idade que eu tenho. E eu nasci em um local que sequer era município. Era um ponto avançado de fronteira, meu pai era militar. Mas eu lembro que as igrejas eram identificadas naquela época por uma cruz. Onde a gente passava que via uma cruz ali, era uma igreja, independente da denominação, se for uma igreja católica, protestante, como nós chamávamos naquela época, mas o que simbolizava aquele local de reunião, daquela comunidade de fé, era uma cruz, porque o símbolo maior do sacrifício e do amor por nós foi uma cruz. Foi lá que o nosso Senhor deu a própria vida por mim e por vocês.
Hoje nós já não sabemos como identificar uma igreja por fora. Porque as igrejas trazem fotos dos seus líderes, das suas líderes. As igrejas trazem diversos outros chamativos pelo lado de fora para atraírem as pessoas. E se por acaso você tentar e entrar dentro dessas igrejas, aí é que você vai perceber as doutrinas que entraram dentro dessa igreja. E essas doutrinas eram aquelas ensinadas, como disse o nosso Senhor, por Balaão a Balaque, para enfraquecer o seu povo, para que o seu povo se prostituísse. A prostituição não é só da carne, não é só da venda do negócio do próprio corpo. A prostituição é quando você vende algo que lhe é caro. Da mesma forma, as pessoas recebem o pecador e não se importam em transformá-lo, em conduzir até esse pecador a palavra que transforma, em apresentar esse pecador ao Santo Espírito do Senhor para que ele seja de fato confrontado e daí transformado. Então, essas doutrinas dos nicolaítas e os ensinamentos e mentiras de Balaão permeiam a igreja do Senhor nos nossos dias. E essa carta que o Senhor escreveu é uma carta para nós. É uma carta com data de maio de 2022. É uma carta atual. É como se ele dissesse para nós hoje: olha, eu gosto do que vocês estão fazendo, vocês buscam alimentar a viúva e o órfão, vocês fazem um culto bonito, eu me sinto adorado, eu me sinto glorificado com o culto de vocês. No entanto, no meio de vocês, estão fazendo isso, isso, isso e isso. E olha, a igreja do Senhor, eu vou dar um aviso para vocês. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Arrependam-se. Sabe, queridos? Eu e minha esposa temos a liberdade de falar isso. Porque nós não estamos atrelados a um sistema para reter, nem para reter e nem para arrecadar. Então, se às vezes nós somos duros, vai para a Bíblia. O Senhor Jesus, em toda a sua vida, só fez um elogio a um homem. Eu aconselho você a ler a palavra e descobrir por você quem foi esse homem. Eu vou dizer para você aqui, e você vai lá e confere. O Senhor Jesus disse assim: dos nascidos de mulher, não existe ninguém maior do que João Batista. Agora eu pergunto para você, qual era a pregação de João Batista? Porque eu tenho ouvido nas igrejas pastores dizendo assim: pessoal, não se aproxime de gente que fala assim, não. Você tem que ficar perto de gente que te dá ânimo, que vai dar certo, que vai dizer isso. Os nicolaítas eram assim. Eles não olhavam para o pecado do povo, eles diziam: não, essa história de pecado, o Senhor Jesus veio, sacrificou para perdoar. Não tem mais isso, não. E qual é a pregação que vocês acham que o Senhor Jesus fazia quando esteve aqui? Quer dizer, ele está aqui. Quando ele esteve aqui em carne junto conosco, qual era? Qual era o termo mais utilizado por ele? Arrependei-vos, 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 arrependei-vos. E João Batista era mais duro. João Batista era muito mais duro. E foi o único homem a receber um elogio do Senhor Jesus. Sim, esse Jesus que veio lá da raiz de Davi. Aquele que o cego gritou: Jesus, filho de Davi, mas ele não elogiou Davi. Esse Jesus que disse que o pão de Moisés foi importante, mas ele era o verdadeiro pão, ele não fez elogio a Moisés.
Esse mesmo Jesus que perguntou aos seus seguidores, quem o povo diz que eu sou? Um diz que é Elias, tal, mas ele não fez nem elogio a Elias. E olha que a oração de Elias é uma das coisas mais lindas que a Bíblia nos mostra. Ele só fez um elogio a João Batista. Os nascidos de mulher não tem ninguém maior do que João Batista. Então, muito cuidado, queridos. Igreja não é lugar de você se sentir confortável. Igreja é lugar do Senhor falar contigo. Lá em Hebreus nós temos uma passagem assim riquíssima, que diz que nós temos que enfrentar os nossos sofrimentos com paciência, porque o pai que ama seu filho, ele corrige o seu filho. E se você não tiver correção, talvez você não seja filho. Vocês entendem? Se você não tiver uma correçãozinha ali, não vai achar que é porque você é o filho querido, não. É o fundo da panela. É porque você talvez não esteja sendo considerado como filho. Então Deus te ama? Sim. Deus te ama a ponto de dar a vida do seu filho como sacrifício. E a palavra diz que ele fez isso por amor. Mas a palavra diz também que ele é justiça. Nós não servimos a um Deus bobalhão. Aquela figura criada daquele homem velho de barbas brancas sentado num trono na época do iluminismo foi só para tentar ilustrar Deus. Então a mensagem da igreja a Pérgamo, a carta para Pérgamo, ela se perpetuou, ela ecoou durante todos esses séculos até os dias de hoje. E eu acho, na minha pequenez, de que os dias de hoje estão muito próximos do que era Pérgamo. Porque as pessoas estão dentro das igrejas adorando outros deuses. As pessoas estão dentro das igrejas tendo ídolos. Estão idolatrando pessoas, estão idolatrando apóstolos, pastores, cantores. As pessoas estão dentro da igreja e estão achando bom uma cantora com nível de depravação que eu não vou nem citar aqui, está tendo uma ascensão pelo mundo, porque é brasileira, e as pessoas dentro da igreja estão comentando e falando sobre isso. Então essa carta, ela é para nós. Essa carta ela é atual. E essa carta, se nós quisermos, no final, ao vencermos, termos aquela pedrinha branca, escrita com o nosso nome, nós vamos precisar, a princípio, nos arrependermos. Se a Bárbara quiser o nome dela na pedrinha branca, se a Cícera, a Fabi, a Jeane, a Isabela, a Márcia, a outra Márcia, a Marinete, a Sofia, a Solange, a Silvia, a Sulamita, o Edeli. Se nós quisermos, ao final, essa pedrinha branca com o nosso nome, e termos esse maná, que é o pão da vida, a companhia dele, não por alguns dias, não por alguns anos, mas pela eternidade, nós precisamos nos arrepender e sermos agentes transformadores dessa igreja. Precisamos nos posicionar. Ah, mas eu não faço isso, mas alguns daquela igreja também não faziam, mas o Senhor chama a atenção deles. Eles permitiam que no meio deles aquilo acontecesse. E hoje nós somos assim. Nós fazemos cultos temáticos,
Em alguns cultos temáticos rola funk. E tem um pessoal também lá do reteté que rola outras coisas. Nós vamos permitindo. Nós vamos dizendo, não, eu não faço. O importante sou eu. Salvação é individual, eu não faço. Tá certo. Mas se posicione. Senhor Deus faz um elogio ao seu servo Jó, porque Jó orava e pedia perdão pelos pecados, assim como fez a nossa irmã Fabi na oração inicial. Não só os dele. Ele pedia perdão pelos pecados dos seus filhos, pelos pecados que eles tinham cometido e pelos pecados que eles ainda iriam cometer. Então a gente precisa se posicionar, não por fazer discórdia ou coisa parecida, mas quando puder dizer que isso aqui está errado, isso aqui não é do Senhor, isso aqui não é de Deus, então esse aqui não é o meu lugar. Ou então se arrepender no silêncio do teu quarto e dizer, Senhor, me perdoa. Quando tiver qualquer coisa dessa natureza, eu não vou mais. Eu vou só te adorar. Porque eu entendo que essa carta, ela é para os dias de hoje. Ela é para essas doutrinas que querem entrar dentro da tua igreja. E se eu sou teu representante, se eu sou teu embaixador, se eu tenho um sacerdócio santo, como a palavra diz que eu tenho, eu preciso me posicionar. Eu não posso me deixar enganar por Balaão. Eu não posso permitir que os nicolaítas criem e apliquem doutrinas na tua igreja. Então, que nós possamos refletir sobre essa mensagem. Espero que o ensinamento para vocês tenha sido claro. Nós usamos aqui da maior clareza possível para facilitar a compreensão de vocês, para que vocês percam esse medo de estudar, de ler o Apocalipse, mas que também a aplicação desse livro para os nossos dias precisa ser feita. E entre Esmirna e a igreja que nós vemos hoje, eu acredito que hoje a gente está mais para Pérgamo. Mas em todas elas existem promessas do Senhor. E nós não devemos ter o foco somente nesse problema, sem buscar resolvê-lo para que a gente possa receber as promessas de Deus. Porque Ele faz. E tem uma frase que é muito utilizada nas igrejas e muitos não sabem nem quem foi que disse essa frase. Qual foi a boca que proferiu essa frase? Eu digo para vocês que existem promessas a essas igrejas e a nós de forma individual. Existe uma frase muito usada que diz assim: Deus não é filho do homem para que minta. E é engraçado que quem disse essa frase foi Balaão. Quando Balaão foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus, Deus não deixou ele amaldiçoar. Ele tentou, mas Deus não deixou ele amaldiçoar. E Deus chegou para ele e disse assim, tu não vai dizer o que tu quer, o que o povo quer, não. Tu vai dizer o que eu quiser que tu diga. Sabe, queridos? Quando o véu se rasgou e você passou a ter acesso, a melhor maneira que você tem de ter acesso é através da palavra dele. Quando o nosso Senhor Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, o que foi que ele utilizou para poder combater o inimigo? Foi a palavra. Ele tinha poder para fazer absolutamente tudo, mas ele usou a palavra. Ele podia, naquela hora, dizimar o inimigo, porque ele era o Filho de Deus. Há pouco tempo atrás, ele tinha sido batizado e a palavra diz que se ouviu do alto uma voz a dizer assim, esse é meu filho, em quem me compraz, ou seja, em quem tenho alegria. Ele era o Filho de Deus, ele era o próprio Deus, se ele quisesse, ele podia ter dizimado ali com um dedo. Pá! Puf! O inimigo se despedaçava lá, em 1.500 pedaços. Mas ele usou a palavra, ele disse assim, está escrito.
quando foram oferecidos para ele o que se oferecem muito hoje, ele usou a palavra. Então busquem a palavra, busquem se aproximar do Senhor através da palavra, ela está à sua disposição. Pregador não é fácil de entender. Quando você não estiver entendendo, busca o teu pastor local. Quando você não conseguir entender, busca os pastores aqui do Beatitude, busca a pastora Silvia, entre em contato com a gente e pergunta. Não é feio perguntar, olha, eu não entendi isso aqui, essa passagem aqui, o que o senhor acha que o senhor quis dizer com essa passagem? Pergunte, mergulhe, se alimente e ouça o que o Espírito continua dizendo às igrejas. Por hoje é só. Temos um encontro marcado no próximo sábado, na entrega do nosso jejum de sábado. Se você não participa, entre em contato com um dos administradores dos grupos Beatitudes. Assistam os vídeos também no canal do YouTube. É muito importante que você visite o nosso canal, não só que você visite, mas que você também se inscreva, e não só que você se inscreva, que você vai lá e passa ali o dedinho ali no gostei, para que o YouTube possa dizer ao mundo que aquele vídeo é relevante, que aquela mensagem possa chegar a outras pessoas. Logo, logo a gente vai estar realizando lives pelo YouTube, né? Vamos talvez continuar com as lives pelo Meet, mas dá um pulinho lá no canal, visita o nosso canal, tem muita mensagem lá, tem muito testemunho. Nós tivemos 2 meses de testemunho de restauração, né, de relacionamento, de casamento. O pessoal estão pedindo aqui o link do canal. Alguém pode colocar aí no chat, por gentileza? Eu moro em Brasília, mas eu não estou em Brasília no momento, né? Eu e minha família moramos em Brasília, e essa live está sendo comandada por Brasília e eu estou participando aqui do Nordeste. Então, peço a alguém que coloque aí no chat o link para os canais, por gentileza. Mas faz isso, dá uma passadinha por lá, para que essa mensagem possa chegar a um número maior de pessoas. Nós somos uma comunidade sem nenhum tipo de finalidade de lucro, né? Nós não vendemos curso, a nossa mentoria, tanto a mentoria da minha esposa quanto a minha, não requer nenhum tipo de pagamento. Nós só não prometemos te atender de imediato, porque são pessoas do Brasil todo, do mundo todo, mas certamente você vai ter uma resposta. Nós temos um grupo de irmãos que nos ajudam, são os administradores, que nos ajudam a realizar as lives, nos ajudam com mensagens. Aos sábados, quem está trazendo mensagens são os nossos irmãos administradores, né? As irmãs estão trazendo mensagens muito edificantes todos os sábados. Então, se você está aqui pela primeira vez, vai lá, vai no YouTube, se inscreve no canal, dá um joinha, dá um gostei, ouve lá as nossas mensagens, tem louvor, tem mensagem, tem testemunho. E nós estamos aqui toda segunda-feira, às 21 horas, aqui pelo Meet, e todo sábado, às 18 horas. Se você gostou dessa live, esteja conosco na próxima segunda-feira, para estudarmos mais um pouquinho do Apocalipse, para deixar de ser esse bicho papão, né, para o Senhor se revelar a você mais uma vez, como ele se revelou àquela comunidade de fé daquela época. É o que ele deseja fazer com você. É por isso que você está aqui esta noite. Amém? Vou chamar minha esposa para fazer a oração final, para a gente estar encerrando essa live. Pode ser, Silvia? Pode? Oxe. É de Deus, é de Deus, é de Deus. Mas nós vamos fazer o seguinte, gente. É porque eu não tinha visto aqui os outros ADMs, só tinha visto a Fabi no início. Tem sim. Então nós vamos fazer aqui um pequeno reloginho de oração. A Silvia começa a fazer uma oração, depois vai a irmã Márcia Mó e finaliza... Não, depois a irmã Solange e finaliza a irmã Sulamita. Glória a Deus. Certo, gente? Amém. Vamos orar. Então vamos dar início. Pai querido e amado, para a tua honra e para a tua glória, Senhor, aqui estamos, Pai, ouvimos a
tua mensagem, Senhor, que ela faça morada no nosso coração. Cobre a vida, meu Pai querido, da Bárbara, da Isabela. Em nome de Jesus, vai visitando, meu Pai querido, a Márcia, Pai, a Marinete, Senhor, a Sofia. Que o Senhor possa vir trazer o extraordinário sobre a vida dela, o teu sobrenatural, Senhor, as visite. Que o Senhor venha quebrar, Senhor, quebrar correntes, enlaços, embaraços, Pai. Que o Senhor venha calar, Pai amado, o gigante. Que o Senhor venha fazer, Pai amado, o cumprimento das tuas promessas. Nós te damos louvores e graça, Pai. E a tua vontade, Senhor, ela sempre prevalecerá. Nesta hora, nós só podemos te ser grato por tudo, Pai amado, porque sabemos que estamos passando por um momento de transformação, um momento, Senhor, de ser lapidado e crescer na tua presença. Portanto, Senhor, abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, Pai, abre o nosso entendimento, Pai, e manda o teu Santo Espírito, Senhor, aos nossos visitar, confrontar, Pai amado, e trazer, Senhor, ao reconhecimento da tua cruz. Visita os corações endurecidos, Pai, dos nossos familiares. Nesta hora, vai de encontro, Senhor, a cada um deles, Pai, e quebra, Senhor, todo o coração de pedra, Pai amado, e transforma, Senhor, esse coração de rocha, Pai, em um coração de carne, em um coração temente a Ti. É assim que eu te oro nesta hora, Pai, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Maravilhoso, eterno Deus, queremos pedir perdão por nossos pecados, falhas, porque Tu conheces, Senhor, os nossos corações e sabe mesmo diante de nossas falhas e nossos pecados, nós estamos Te buscando, Senhor meu Deus, buscando a força em Ti, buscando a paz necessária, porque somente crendo em Ti, Pai, confiando em Ti, que essa paz, a paz que transcende todo entendimento humano, chegue até nós. Meu Deus e meu Pai, que Tu possa abençoar a noite de cada irmão aqui presente, os lares representados. Pai, nós sabemos que a caminhada é longa, é ardosa, mas, Pai, és Tu que nos sustenta, é Tu que nos segura, é Tu que tem tirado as pedras, os espinhos dos caminhos, que em meio à dificuldade está nos ajudando. Senhor, meu Deus e meu Pai, que nos corações dos amados irmãos aqui, Tu possa, Senhor Jesus, levar a paz, levar a certeza, Senhor meu Deus, do Teu amor, porque a única certeza que nós temos hoje é do Teu amor por cada um de nós, porque Tu deste o Teu Filho unigênito para morrer naquela cruz por nós, para que nós pudéssemos ter uma segunda oportunidade de voltar aos braços dos pais. Dá-nos uma noite de paz e tranquilidade a cada um aqui presente. E, Senhor meu Deus, restaura os lares, Senhor meu Deus, restaura a confiança, Senhor meu Deus. Restaura, Senhor meu Deus, o primeiro amor no coração de cada um. Aquele primeiro amor quando nós te aceitamos e nós reconhecemos a Ti, Pai, como único e suficiente Salvador de nossas vidas. Senhor, meu Deus e meu Pai, dai-nos a noite de paz e tranquilidade e que tudo em nossa vida seja para honrar e glorificar o Teu santo nome. Amém. Senhor, meu Deus, o meu Pai, Senhor, graças eu dou, Senhor, por essa noite, por essa ministração que o pastor Ederli nos deu nessa noite. Pai, que o Espírito Santo venha ministrar no nosso coração, meu Pai, e que essa palavra fique gravada nos nossos corações. Senhor, que toda transformação, Pai, que o Senhor quer fazer na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, seja feita, Pai, segundo a Tua vontade. Abra, Senhor, o nosso entendimento, abra, Senhor, os nossos ouvidos espirituais, a nossa visão, para que possamos, Pai, aprender e levar a Tua palavra para onde quer que formos. Agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito até hoje, e aí tudo que o Senhor vai fazer. E o nome do Senhor seja glorificado sobre a nossa vida. Amém. Amém, crianças. Deus abençoe cada um de vocês, tá? Essa live se dá por encerrada. Um beijo no coração, tá bom? E que o Senhor venha abençoar e trazer as suas maravilhas
para a sua vida, em nome de Jesus. Receba essa palavra em nome de Jesus, que o Senhor vai estar abrindo os céus e o Senhor vai estar clareando e trazendo resposta no dia de amanhã. Eu creio em nome de Jesus e é por fé que nós declaramos isso. Fica na Amém. paz e na graça em nome de Glória a Deus. Jesus.